Vamos lá? Todos acharam? Deixa eu dizer, eu vou para o céu. Vou para o céu. Ih, mas você nem com a Bíblia está na mão, tu vigia. Como é que tu vai para o céu sem a Bíblia na mão? Vamos lá, capítulo de número 1, versículo 1 diz assim, presta atenção. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Glória a Deus, né? É uma mensagem de retorno, né? Olha o que Deus está falando: tornai para mim e eu tornarei para vós. É bem verdade que Zacarias, ele foi um dos profetas que foi usado também como sacerdote, contemporâneo aí com Ageu, contemporâneo aí com Esdras, contemporâneo aí, é conhecido como um profeta pós-exílico. Ele começa profetizando, né? E uma coisa que todo homem ele quer saber, todo homem ele indaga, todo homem ele tem preocupação é sobre o futuro, né? Muitas das vezes a gente fica tão preocupado com o futuro e a gente acaba esquecendo de viver o presente. E o único tempo que nós temos para viver é o presente, porque nós estamos presos no agora. O futuro e o passado são projeções da nossa mente. O único tempo que nós temos é o agora. Quem está comigo, diga glória a Deus. É bem verdade que o futuro é um vasto mar, né? Inexplorado, desconhecido, que detém alegria, detém terror, né? Conforto, dor, amor, solidão. Algumas pessoas têm dias futuros e querem saber que mal pode espreitar nas sombras. Outros consultam charlatões, videntes e cartomantes, né? Pai de santo, mãe de santo, quer ler a mão, né? Para saber do futuro, né? Na desesperada tentativa de descobrir os seus segredos. Mas a história do amanhã, irmã Maria, irmã Fabiana, ela só é conhecida somente por Deus. Apenas Deus sabe o amanhã, né? E a Bíblia nos ensina, né? É verdade que todos aqueles que são chamados como profeta, porta-vozes de Deus, também eles têm aí algumas revelações sobre o futuro. Muitas das vezes não entendemos, muitas das vezes falamos, não sabemos como acontecerá, mas Deus ele fala, e quando Deus ele falava com os seus profetas, mesmo eles não sabendo em que tempo iria acontecer, acontecia. Deus está levantando Zacarias. Por quê? Porque ele está vivendo um tempo de pós-exílio, né? O relógio não é convertido, já não dá tempo aqui para falar de toda a história, mas Israel caiu, pecou contra o Senhor, e quando eles pecam de uma maneira tal, que eles vieram se prostituir com os outros deuses, a Bíblia diz que Deus permitiu com que Israel fosse preso e passasse pelo tempo do exílio babilônico. Diz a história que por 70 anos Israel foi aprisionado, escravizado, né? E se você já viu eu pregando aqui, já viu eu falando aqui, contando a história, o povo foi levado para uma terra, deportado para uma terra distante, né? E ali todos os príncipes, todos os nobres, todos os jovens, todos aqueles que tinham força para trabalhar, foram feitos de escravos e passaram por tamanha humilhação, por fome, por peste, por espada, por fome, ao qual falou o profeta Jeremias, ao qual Deus falou através de vários profetas. E a queda veio, e a Bíblia diz, irmãos, de que se queixa o homem? Isso está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39. De que se queixa o homem? Dos seus próprios. É bem verdade que a maioria se queixa daquilo mesmo que ele fez, daquilo mesmo que ele cometeu. Porque tudo aquilo que se planta nessa vida se colhe. Isso é chamado a lei da semeadura. Então Israel plantou pecado, plantou injustiça, plantou maldade, e eles vieram colher isso, porque perderam, né, a
proteção de Deus sobre a sua vida, a partir do momento que abraçar o mundo, a partir do momento que abraçar o pecado, a partir do momento que abraçar os prazeres, a partir do momento que abraçar os cultos pagões, a partir do momento que começaram a abraçar as coisas desse mundo, se desviaram de Deus, eles perderam a proteção de Deus e Deus os deixou. Na verdade, não foi Deus que os deixou, foi eles que se afastaram de Deus. Eles se desviaram, né? Que tem aquele povo que fala assim: eu não estou indo para a igreja, eu não estou fazendo nada, mas eu não estou errado, eu não estou fazendo nada, mas ele está afastado de Deus, ele está afastado da casa de Deus, ele está afastado dos caminhos do Senhor, ele não ora, ele não busca Deus, ele não busca a palavra, ele não busca adorar a Deus na beleza da sua santidade. E por isso que se tem uma casa, por isso que se tem uma igreja, por isso que se tem um templo. Por quê? Porque esse lugar é o lugar onde se reúnem os filhos de Deus para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então todo desviado ele vai ter essa desculpa: não, eu não estou pecando, eu não estou errando, eu saí da igreja por causa disso, eu saí da igreja por causa daquilo. A situação espiritual ao qual se encontrava o povo de Israel era uma situação de desvio. Tanto que Deus aqui no capítulo de número 1, no versículo 2, o Senhor está em extremo desgostoso aos nossos pais. Deus está fazendo menção daquilo que os pais deles fizeram. É bem verdade que eles não tinham culpa, porque nasceram no ano do exílio, nasceram em Babilônia. Mas agora Deus está lembrando tudo aquilo que foi ocorrido, tudo aquilo que eles passaram. E por estar desviado, irmã Maria, irmã Fabiane, Mariane, eles estão desorientados, né? Eles estão perdidos, porque o caminho do desviado é esse. Eles estão feridos, machucados, né? Se você já viu uma luta aí, é igual quando o camarada toma um soco, né? Toma uma bufetada na cara, ele cai e depois ele levanta, mas ele levanta meio tonto ainda, né? Se não for nocaute, o outro lutador ele aproveita, né? É a mesma coisa quando um drogado, ele passa a onda da droga, da cerveja, da cocaína, da cachaça, da maconha, né? E ele volta, mas ele volta meio desnorteado. Ele não sabe meio o que está acontecendo no mundo real. O povo de Israel está assim, desorientado, desequilibrado, desnorteado. Por quê? Porque eles estão desviados da presença de Deus. E Deus está usando aqui o profeta Zacarias para falar com eles, para dar uma palavra para eles. Eles também estão inseguros. A insegurança, ela tomou conta do coração desse povo. Por quê? Porque toda insegurança, ela traz dúvida. Toda dúvida traz medo. Todo medo traz angústia. Toda angústia traz depressão. Eles estão inseguros, eles estão com medos, eles estão com dúvidas, porque não sabem o que está acontecendo na sua vida, não sabem o que está acontecendo, por que aconteceu tal mal. E é bem verdade que muitas das vezes Deus ele permite o mal. Quem está comigo diga glória a Deus. Quero que você grave isso daqui, a terceira coisa, pelo que passa um desviado. Você que está aí me assistindo nessa live, se você está desviado, se você está afastado, é chegado o tempo de você tomar vergonha na cara e ser crente de verdade, porque Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um chamado com você. Eu falo isso porque também já fui desviado, também já fui afastado, também já passei pelo vale da sombra da morte, e isso não é motivo para você ficar no mundo. Se você determinar, se você tomar vergonha na tua cara e falar: eu vou me levantar, eu vou caminhar, eu vou fazer a obra de Deus, você consegue, porque eu consegui, e todo ministério, visão de crescimento que está aqui, também conseguiu. Diga glória a Deus, oh aleluia. Eu gosto de falar a verdade, você já me conhece. Eles estão fracos, por quê? Porque a fraqueza traz desânimo. Eles estão desanimados, porque eles não têm força bélica, não tem mais exército. Eles estão agora voltando para a sua terra, e a terra está destruída, os portões da cidade estão queimados, os muros estão derrubados. O centro da adoração de Deus, que era o templo, aonde eles adoravam a Deus. Imagine você chegar numa casa como essa, que você vê lâmpada, que você vê um ventilador, que você não vê muito conforto, a cadeira meio que
que balança, mas Deus vai nos abençoar, que nós vamos trocar, irmã Bia. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas é uma casa onde você tem conforto para adorar a Deus, para ouvir a voz de Deus. Agora você imagine chegar aqui, igual o pastor Tiago chegou aqui no mês de maio do ano passado, aonde o salão estava todo quebrado, aonde não tinha lâmpada, não tinha fio, não tinha água, arrancaram tudo da igreja, não tinha nada. Os muros, irmã Maria que passou aqui na frente várias vezes, cheio de entulho, cheio de mato, era ou não era, irmã Maria? Aqui tudo sujo, oh, glória a Deus. Não tinha os banheiros, não tinha nem vaso sanitário, não tinha nada, irmãos. Imagine você voltar para o templo e ver o templo todo quebrado, todo destruído. Assim Israel está voltando para o templo. Estou baseado dentro da palavra. E a obra de Deus o comando de Deus que eles viessem a restaurar. Essa noite é noite de restauração, e você que está nos ouvindo, Deus vai restaurar e vai fazer, mas não depende, aleluia, somente de Deus, depende também de você, oh glória. Por quê, pastor? Porque Israel está passando por isso daqui. Eles estão sentindo desorientados, inseguros, fracos. Eles não têm políticos, eles não têm força bélica, eles não têm ninguém que os represente, mas eles têm homens de Deus e mulheres de Deus que se levantaram, que eram disponibilizados a pregar a palavra, a encorajar e falar, aleluia, que a glória da segunda casa, assim como disse Ageu, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Sabe por quê? No momento em que nós se levantamos para fazer a obra de Deus, no momento em que nós se levantamos para fazer a obra do Senhor, e todos aqueles que propõem no seu coração e dizem: eu vou mudar, eu vou parar, eu vou voltar para os caminhos, eu vou fazer a obra, ele tem que entender que sempre vão se levantar, irmã Maria, missionária Cleonice, meia dúzia de gato pingado que vão dizer que não vai dar certo, que vão dizer que não vai acontecer, que vão dizer que não tem mais solução. Mas nessa noite o que comanda é a voz de Deus. Por quê, pastor? Porque o homem muitas das vezes ele precisa perder, assim como Israel perdeu, para dar valor. É verdade ou não é? Na nossa vida muitas das vezes passamos a dar valor quando a gente perde. Israel perdeu a presença, perdeu a glória, perdeu a proteção. A Bíblia diz no livro de Salmo, de número 137, que eles vão dizer junto, próximo aos rios de Babilônia, nós nos assentamos e choramos, aleluia, lembrando de Sião. A Bíblia diz no livro de Isaías 59, versículo 1 e versículo 2, que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que os possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas os nossos pecados é o que fazem separação entre nós e o nosso Deus. No livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 16, eles vão dizer: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, todos nós somos pecadores, porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no capítulo 6 e no versículo 23 ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos nós passamos por momentos de perca, todos nós passamos por momentos de frustrações, por momentos de queda, mas Deus sempre tem uma palavra, e nessa noite ele marcou conosco nessa palavra para dizer: o retorno é chegado para a tua vida, o retorno é chegado para a tua casa, e aonde você passou envergonhado, humilhado, chorando, aonde você passou triste, você vai passar glorificando e exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui o versículo 1, capítulo 1. Eu quero que você grave isso daqui, que está gravando aí, você que está aí também, grave isso daí. No capítulo 1, a mensagem ela vem de Deus. A gente falou aqui da situação do povo, e eu quero falar aqui da apresentação de Deus nesse capítulo, capítulo 1. Olha como o capítulo 1 ele está sendo apresentado, presta atenção. No 8º mês do 2º ano, isso é entre agosto a outubro, né? Eu não lembro a data exata, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Grave comigo, Zacarias, filho de Baraquias. Para comigo, Baraquias,
filho de Idô. Amém? Então diga comigo. Zacarias, que no hebraico significa Deus se lembra. Quero que você grave isso daí. Zacarias, Deus se lembra. Baraquias, Jeová abençoa. Idô, no tempo apropriado. Pegou isso daí? Olha como Deus está apresentando. Deus está falando dos pais de Zacarias. Zacarias, Deus se lembra. Filho de Baraquias, Deus abençoa. Filho de Idô. Por que Deus está falando dos pais? Porque os pais de Zacarias morreram no exílio, e era natural a Bíblia descrever o nome do pai e o nome do avô quando eles eram mortos. É muito forte isso daqui. Só que o nome deles no original do hebraico, eles têm um significado que é para a minha vida e para a sua vida. Deus está se apresentando e dizendo: Deus se lembra. Zacarias, Deus se lembra. Meu irmão, Deus, ele se lembra de você. Ele nunca se esquece de você. O homem pode te esquecer, o homem pode te abandonar, o homem pode prometer para você e depois dar uma de louco, de fingido, mas Deus não. Deus escreveu no livro da vida o teu nome. Deus escreveu no seu caderno as suas promessas. E por mais que passe o Deus se lembra de você. Assim como a Bíblia diz que Deus se lembrou de José quando ele estava preso lá no Egito. Foi humilhado, foi vendido, foi desprezado, foi vendido como escravo, mas não foi esquecido por Deus. Deus se lembrou de Davi quando ele estava lá no meio do pasto com as ovelhas. Assim Deus, nessa noite, ele diz: meu filho, minha filha, talvez você pensou que eu esqueci das promessas que eu te fiz. Talvez você pensou que eu esqueci das profecias que foram lançadas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida financeira. Mas o Senhor não se esquece de você. Zacarias, Deus se lembra. Baraquias, Deus abençoa. Oh, glória, pega a tua mão direita aí, você que está na sua casa também, coloque sobre a sua cabeça e diga: eu sou. Diga: abençoado. Minha família é abençoada. Meus negócios são abençoados. Minha saúde é abençoada. Diga, profetiza. Minha vida financeira é abençoada. Minha mente é abençoada. Minha casa é abençoada. Aleluia. Zacarias, Deus se lembra. Baraquias, Deus abençoa. E você é abençoado nessa noite. Podem lançar palavra contrária, palavra de maldição, mas ninguém pode amaldiçoar aquele que foi abençoado por Deus. Nós somos abençoados por Jesus Cristo de Nazaré. Glória! Idô, diga comigo, Idô. No tempo apropriado. Aleluia. Então, entenda. Deus se lembra, Deus abençoa, mas tem o tempo apropriado. Isso está onde? Eclesiastes capítulo 3. O que diz lá? Há tempo para todas as coisas. Então eu tenho que entender que Deus se lembra. Zacarias, Deus se lembra. Baraquias, Deus abençoa. Mas no tempo Idô, no tempo apropriado. Amém ou não amém? Vai chegar o tempo de Deus sobre a tua vida. Vai chegar o tempo que você vai cantar o hino da vitória. Vai chegar o tempo que você vai contar as bênçãos que Deus fez na tua casa, na tua família. Fica tranquilo. Vai chegar o tempo de você cantar o hino da vitória. Aleluia. Oh, glória. Deus é o maior interessado na comunicação. Eu vou encerrar, não vou nem terminar mais não. Olha aqui, vamos terminar aqui o texto. Portanto, assim diz o Senhor: tornai para mim, e eu tornarei para vós. Tornai para mim, e eu tornarei para vós. A primeira atitude é de quem? Diga para mim, de quem é a primeira atitude aí? O que Deus está dizendo? Tornai para mim. Então a primeira atitude é de quem? Hã? Nossa. Somos nós que temos que dar o primeiro passo.
Deus que tem que chegar lá e fazer. Igual a pessoa fala, ah, irmão, não sei, porque Deus não faz nada. Deus não faz nada, porque eu não tenho atitude. Por quê, pastor? Porque o chamado é divino. Diga para o irmão que está do seu lado, já acostuma ele. Diga, chamado é divino. Mas a resposta é humana. A resposta do chamado, ela é humana. Então Deus ele está chamando. Tornai-vos a mim, e eu tornarei para vós. Amém ou não amém? Amém. O que significa? Que você que está afastado, você que está desviado, você que está servindo o diabo, tem que dar o primeiro passo. Porque essa história do cair do homem e levantar de Deus não existe. Isso não existe na Bíblia, não. Posso falar de propriedade porque estou lendo pela 12ª vez. Não tem. O que tem na Bíblia é Provérbios capítulo 24, 16, que diz: 7 vezes cai o justo e ele se levantar. Porque se eu decido cair, sou eu que decido levantar. Amém ou amém? Está comigo agora. Vambora, comunidade, vambora. Jesus está na casa. Amém. Eu decido, então eu tenho que tornar para Deus. Aí fica o camarada lá caído, bebendo, fumando, cheirando, se prostituindo, e quer voltar já por cima da carne seca. Não, você tem que tomar vergonha na cara, se converter dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, porque Deus não trabalha dessa forma. Deus ele purifica, ele limpa, ele lava, ele diz: primeiro você tem que tornar. Então você tem que dar o primeiro passo. Se não fosse assim, meu amigo, Fabiana, né? Obreira, breve aí em nome de Jesus. Glória. Ela já era obreira em outra igreja. Glória a Deus. Se não fosse assim, pastor Pedro, presta atenção. Quem conhece aqui a parábola do filho pródigo? Quem conhece? Todo mundo conhece. Está lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 13. O filho pródigo foi ele que decidiu sair da casa. Foi ou não foi? Foi. O pai foi atrás dele? O pai largou tudo lá, a fazenda, e foi atrás dele? Não. Ele decidiu o quê? Voltar para casa do pai. Ele tornou para o pai. Está entendendo o mistério? Tem pessoa que quer que Deus faz na vida dela, igual eu falei ali na porta ali, passou ali, ó, passou batido, igual eu falei. Você tem que caminhar, você tem que voltar, porque você quer bênção, você quer oração, você quer milagre, mas você não quer vir para a casa de Deus. Você não quer vir para a casa do Senhor. E eu falei ontem para uma mulher, eu disse para ela: pode ir, faz o teste, faz um voto. Se você ir na igreja, na casa de Deus, onde se prega a palavra de Deus, onde tem homem de Deus e mulher de Deus, e você sair da mesma maneira que você entrou, eu largo tudo, irmão. Por quê? Porque não tem um dia que nós chegamos aqui triste, arrebentado. Nós vamos comemorar um ano aqui. Passamos dias aqui que eu fui orar sozinho, pastor Pedro fez sozinho, missionária Cleonice veio sozinha, cultuamos aqui sozinho, mas nunca saímos daqui triste. Sempre saímos daqui, aleluia, alegre. Por quê? Porque nós não dependemos daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros falam. O que nós dependemos é de tornar para o Senhor e a presença dele que se torna para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para terminar, tornai-vos a mim, eu tornarei para vós. Quem está comigo, diga glória. Glória. 3 formas existem. Você está aí, grava aí, anota isso aí, porque isso aqui não é teologia enlatada não, a Bíblia é revelada. 3 formas que existe do homem voltar para Deus. A primeira, qual é? Através da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém ou amém? Amém. Através da palavra Deus ele fala. É uma das formas que Deus ele tem como falar com o homem. A segunda é através do Messias que Zacarias está falando. Zacarias está pregando. Através do Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, que disse no livro de João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a terceira, glória, qual é a terceira, irmão? A cereja do bolo. É através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. É Ele, porque é Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Está entendendo o mistério? Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz que não é pela força
nem pela violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Está aqui um exemplo, né? Vamos usar ela como exemplo. Vamos usar ela, uma Fabiana. Quantas vezes eu chamei? Vamos lá na igreja, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chamei o esposo. Aí a gente ficou chamando um ano inteiro, a gente se envolveu com a obra, né? Não deu mais para chamar. Mas teve um dia que ela veio. Foi eu que convidei? Foi eu que convidei? Não. Alguém convidou? Não. Quem foi que convidou ela? Diga para mim. Quem foi que incomodou o coração dela de vir para a casa de Deus? O Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado. É o Espírito que trabalha. Aleluia! E eu te convoco nessa noite, meu irmão, a se tornar para Deus. Por quê? Porque nós que temos que dar o primeiro passo. Se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem que tem que buscar? É eu, é você que temos que buscar. Olha o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10. A Bíblia diz: apresentai-vos a Deus, oh glória, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tem pessoa que quer que Deus chegue a ele, mas ele não se chega a Deus, irmãos. Aleluia. Olha o que a Bíblia nos ensina em Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo 3: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é a palavra de Deus para nós nessa noite? Retorna, porque Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, o vinde. É para quem está ouvindo, mas vir é para você. Quando eu me aproximo de Deus, Deus também se aproxima de mim. Quando eu me aproximo da presença de Deus, é impossível, irmãos, nós nos aproximarmos de um Deus dono do ouro, da prata, de um Deus poderoso. É impossível com que nós venhamos nos aproximar dele e permanecer da mesma maneira. Ele se aproxima de você e faz transbordar a tua vida de bênção, faz transbordar a tua vida de milagre, faz transbordar a tua vida de espiritualidade, faz transbordar a sua vida espiritual, porque ele é o dono da bênção. E eu profetizo nessa noite sobre a tua vida: tornai-vos a mim e eu tornarei para vós. Da mesma maneira que você veio nessa noite buscar, você vai sair daqui com a tua vitória. A vitória para a tua casa, a vitória para a tua família, a vitória para a tua vida financeira, a vitória para a tua vida espiritual, a vitória para a tua vida sentimental, a vitória, alabacandaré, como a irmã Maria já contou aqui. Deus vai abrir as portas e o milagre vai acontecer e todos verão que Ele é Deus na tua vida. Se coloque de pé comigo. Glória a Deus. Pode encerrar aqui. Você que está me ouvindo, que essa palavra volte ao teu coração e você venha voltar para Deus, porque Deus te ama, Jesus te ama, e Ele quer salvar a tua vida, a tua casa e a tua família. Receba essa palavra em nome de Jesus. Isso, agora corta, cortou.